Bom dia, pessoal. Vamos então continuar com os nossos módulos. Eu já dei início ao módulo 3, né? Como eu expliquei para vocês, o módulo 3 eu iria iniciar em paralelo com o módulo 2, porque o módulo 3 eu quebrei ele em pelo menos 3 pedaços. Eu vou precisar de pelo menos 3 vídeos. Então, como eu quero fechar a tempo, o módulo 2 e o módulo 3 eles estão meio que paralelamente. Módulo 2 eu já expliquei, já deixei os exercícios do módulo para vocês, que são esses aqui. Pedi para que vocês tentassem resolver, né? Eu vou resolver algumas das questões daqui para que vocês possam tirar as dúvidas. Se tiver alguma questão aqui que eu não resolvi e que você tem dúvida e quer que eu resolva, você me procura, né? Entre em contato, fala qual é a questão e aí eu posso resolver para vocês. O módulo 3... parte 1, eu já tô com o exercício para essa primeira parte, já vou postar para vocês, certo? Para que a gente possa ir já se familiarizando com os exercícios de aritmética. São exercícios de fixação, para você fixar a explicação, para você fixar o conteúdo. A parte 3 vai ter os exercícios mais elaborados, tá certo? Do que a parte 1 e a parte 2. Hoje eu já posto um módulo referente ao 3, parte 1, tá certo? É referente à aritmética. Então, vamos aqui dar início. A primeira questão diz assim: o gráfico obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Se mantida pelos próximos anos a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será... Então, ele quer uma projeção aqui para 2011. Vamos dar um zoom aqui para a gente entender do que se trata o gráfico. No eixo vertical do gráfico, nós temos o número de espécies ameaçadas de extinção. E no eixo horizontal, a gente tem o ano. E aí a gente tem o número de espécies ameaçadas de extinção em 1983, que dá 239 espécies, e em 2007, 461. A questão está pedindo uma projeção para isso daqui, sabendo que o crescimento se mantém, ou seja, sabendo que se mantém aí uma proporcionalidade. O ano de 2011 não aparece aqui, então, para o ano de 2011, vou botar mais ou menos aqui, a quantidade de espécies em extinção, claro, se a tendência é crescer, vai ser maior que a que a gente já tem aqui. Ou seja, vai ser maior que 461 nesse caso. Eu vou chamar aqui de X. E a gente pode encarar essa situação aqui como um teorema de Tales mesmo, aplicando proporcionalidade entre os segmentos, entre esses pedaços. Tipo, esse e esse. Ou seja, eu posso montar as frações com esses pedaços. Se eu fizer x menos 461 sobre... Aí eu verifico o ano para x e para 461. É 2011 e 2007, ou seja, sobre 2011... Deixa eu afastar um pouco mais para cá. Então, eu vou pegar esse pedaço aqui. X menos 461 sobre 2011 menos 2007, que são os anos referentes a X e a 461. Isso aqui tem que ser igual a 461 menos 239, que é esse pedaço aqui, e sobre a subtração dos anos referente a 461 e 239, que é 2007 e 1983. Então, é igual a sobre 2007 menos 1983. Então, o que a gente vai ter aqui é x menos 461 sobre 2011 menos 2007 é 4.
461 menos 239, aqui vai dar 2, ok? 2 e 2 vai dar 222 sobre 2007 menos 1983. Certo? Vai dar, então, 24. A gente já pode multiplicar, ou se a gente preferir, a gente pode simplificar. É sempre interessante você simplificar para que você não trabalhe com números muito grandes. Então, eu posso, por exemplo, pegar essa fração aqui e dividir, por exemplo, por 2 e dividir por 2, certo? Vai ficar da seguinte forma. X menos 461 sobre 4 é igual a 111 sobre 12. 4 e 12 dá para dividir por 4. Eu posso dividir isso aqui por 4 e dividir por 4. Eu vou ter x menos 461 sobre 1. 4 dividido por 4 é 1. É igual a 111 sobre 12 dividido por 4 é 3. Por um acaso, 111 é divisível por 3, já que a soma dos algarismos é igual a 3. Se eu pegar aqui 111 e dividir por 3, 3 vezes 3 é 9, ó. Sobra 2, baixa 1, 3 vezes 7, 21. Então, essa divisão aqui dá 37. Então, x menos 461 é igual a 37. Passando 461 para o outro lado, x é igual a 37 mais 461. X é igual a 498. Ou seja, em 2011, a projeção é que a quantidade de espécies ameaçadas de extinção seja igual a 498. Item correto, item C. Vamos ver então a próxima questão. A próxima questão, tá aí um gráfico, né? Diz o seguinte: a duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida, tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é 50% da quantidade no início desse intervalo. O gráfico acima representa de forma genérica o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo humano ao longo do tempo. Lembrando, se reduz aqui a 50%, são informações relevantes aqui para a questão, se reduz a 50%, certo? E diz assim, a meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora, ou seja, o amoxicilina leva 1 hora para ter aí a sua quantidade reduzida à metade do início, certo? Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas, em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13 horas e 30 minutos será de aproximadamente. Vamos olhar então aqui o que acontece, ó. Aqui eu tenho o número de meia-vidas e aí eu tenho a porcentagem de fármaco no organismo. Então eu tenho um gráfico aqui, o meu gráfico aqui ele é exponencial. Quando passa-se 1 hora, a gente tem exatamente 50%. Okay? Nesse caso, vão se passar 1 hora e meia, né? Ou seja, eu vou ter aqui 1 hora e meia, é mais ou menos aqui, ó. Certo? Ou seja, vai ser um número entre 40 e 37. Chutando aqui, se for de 5 em 5, 35%. O item correto é o item D. Ó, 1 hora e meia, né? Daqui para cá se passam 2 horas. O que eu disse para vocês, as questões de gráficos, elas costumam ser fáceis
porque depende um pouco da interpretação, claro, mas as respostas estão nos gráficos, as respostas estão na tabela. Se você organizar aí as informações, fizer uma análise com calma, você vai encontrar a resposta. Então, você poderia pensar da seguinte forma, depois que se passar 1 hora, você vai ter 50%, 1/2. Depois, você vai ter 50% de 1/2. Na verdade, não 50%, né? Porque você vai ter 1 hora e 30 minutos, não se reduz à metade, se reduz a 1/4. 1/4 de 1/2. Você vai ter 1/8. 1/8 é aproximadamente 12,5%, certo? Mais ou menos por aí. Se eu subtrair dos 50%, o que eu vou ter é em torno de 37,5%, mais próximo de 35%. Ou então, eu posso simplesmente olhar para o gráfico e aí eu consigo analisar que dentro de 1 hora e meia a quantidade vai ser reduzida a 35%, certo? Entre 40% e 30%, tudo bem? Vamos então para a próxima questão. Item correto dessa questão é o item D. A terceira questão diz assim: uma das principais causas da degradação de peixes frescos é a contaminação por bactérias. O gráfico apresenta o resultado de um estudo acerca da temperatura de peixes frescos vendidos em 5 peixarias. O ideal é que esses peixes sejam vendidos numa temperatura entre 2 graus Celsius e 4 graus Celsius, ou seja, tem que estar nesse intervalo aqui de temperatura, certo? Adequado, é o ideal. Selecionando-se aleatoriamente uma das 5 peixarias pesquisadas, a probabilidade de ela vender peixes frescos na condição ideal é igual a... Bom, o que eu tenho aqui é a temperatura dos peixes em cada uma das peixarias. E se a gente observar as peixarias, as únicas que tem aí a temperatura ideal entre 2 graus Celsius e 4 graus Celsius, na realidade só tem uma, que é a peixaria número 5. Então, a probabilidade de se escolher é uma das 5 peixarias, né? A probabilidade de ela vender peixes frescos na condição ideal é igual a, ou seja, eu só tenho uma peixaria que vende peixes à condição ideal no total de 5. Então, a probabilidade será 1 em 5. Item correto é o item D. Quarta questão, Enem. A figura ao lado representa uma região de ruas de mão única. O número de carros se divide igualmente em cada local onde existam 2 opções de direções, conforme a figura. Se 320 carros entram em A, quantos deixam a saída B? Então, eu vou começar com 320 carros aqui, já vindo por A. E aí, quando ele chega nessa esquina, na primeira esquina, você vê que tem 2 sentidos, certo? Aqui e aqui, tem 2 opções. Então, significa dizer que nessa direção vão 160 carros e nessa direção também vão 160. Eu vou pegar 320 e vou dividir por 2. Quando chega nessa esquina aqui, esse 60 vai ser dividido, então vão 80 carros para cá e 80 carros para cá. Segue aqui os 80 carros. Esses 80 aqui, quando vier nessa esquina, vai ter que se dividir, ó, já que tem 2 opções. Então, irão 40 carros para esse lado e 40 carros para o outro. Esses 40 carros, eles vão se encontrar com esses 80 que estão aqui para seguir o rumo. Então, eu vou ter 40 mais 80, eu vou ter um total de 120 carros saindo por B.
Então, o item correto é o item A. Ok? A próxima questão tem um texto. Essa questão eu resolvi no vídeo com vocês, né? No vídeo de explicação desse módulo de gráficos e tabelas. Eu vou passar para escolher outras questões. Vou pegar aqui a questão de número 10. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram 3 as alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete como mostra o gráfico. Então, eu tenho aí 67 das pessoas que responderam sim, 25% que responderam não e 8% que não sabia avaliar. O total aí de pessoas era 279 pessoas que foram entrevistadas, internautas. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Então, eu tenho aqui que não à enquete é 25% dos internautas. Então, a gente vai... 25% responderam não, então a gente vai calcular 25% de 279. 25 sobre 100 vezes 279. É mais interessante a gente simplificar essa fração aqui, porque 25% é a mesma coisa que 1/4. Eu posso dividir isso aqui por 25 e posso dividir isso aqui por 25. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo 1/4 vezes 279. Que dá igual a 279 dividido por 4. Então, vamos realizar a divisão de 279 por 4. 4 vezes 8 passa, então 4 vezes 6, 24, sobra 3, baixa 9. 4 vezes 9, 36, sobra 3, 0, 4 vezes 7, 28, então 69,75. 69,75 é um número que vai estar entre... É menos de 23? Não. É mais de 23 e menos de 25? Não. É mais de 50 e menos de 75. Item correto, item C. Diminuir aqui. Pegar aqui mais uma questão. Vou pegar essa daqui que tem barras duplas, né? Interessante a gente analisar uma questão assim. Diz assim: os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Supondo-se que no Sudeste, 14.900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa. Quantos deles possuíam telefone móvel celular? Então, a gente vai focar a resolução aqui apenas no Sudeste. É um gráfico que pesquisou sobre estudantes que possuem telefone móvel celular com idade de 10 anos ou mais. A questão está se atentando somente à região Sudeste, ou seja, a gente vai se atentar a essa região aqui. Os dois números aqui o mais escuro representa possuíam e a parte mais clara não possuíam. E aqui a gente tem a porcentagem de pessoas que possuíam, né, de crianças com a idade de 10 anos ou mais que possuíam ou não possuíam telefone móvel celular. As duas, tanto as que possuíam como as que não possuíam, dá um total de 14.900. A pergunta é: quantos deles possuíam telefone móvel celular só lá na região sul? Então, eu vou calcular os 56% de 14.900. E nesse caso, eu posso cancelar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. O que vai sobrar aqui para mim é 56 vezes 149. Certo? Eu sei que é uma resposta que termina em 4, porque 6 vezes 9 é 54.
Somente o item D termina em 4. Mesmo assim, eu vou fazer aqui a multiplicação, ó. 6 vezes 9, 54. 4 vezes 6, 24, mais 5, 29. 1 vezes 6, 6, mais 2, 8. 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 4, 20, mais 4, 24. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 4. 9 menos 5 é 14, faz 4. 12 mais 1, 13, vai 1. 8. 8.344. Não precisava porque o item D é o único item que termina em 4. E 6 vezes 9 vai dar 54. Então, a resposta é um número que termina em 4. Você precisa praticar bastante para que você possa também ganhar tempo. Eu fiz aqui a multiplicação só por questão de verificação. Mas numa prova, eu vendo que só tem um item cujo resultado termina em 4, e eu sei que esse produto vai ter que terminar em 4, eu nem ia perder meu tempo fazendo a multiplicação, certo? Então, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui, para que vocês possam tentar fazer os outros exercícios, analisar com calma, como eu disse para vocês. As questões de gráfico são questões que vocês precisam praticar bastante para acertar. No geral, são questões fáceis. Vocês não podem deixar passar questões de gráfico. Se tiver alguma questão aqui que vocês ainda têm dúvidas, vocês podem me procurar, pedir para que eu resolvo para vocês. Eu já resolvi essa questão aqui no vídeo com vocês, tá bom? Que eu já coloquei. Então é isso, pessoal. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.